Cansada das infidelidades do marido, mulher instalou uma câmera espiã no carro dele e descobriu isso. Perdoar uma traição nunca é fácil. Perdoar várias traições é algo que certamente parece inimaginável para a maioria das pessoas. Mas ainda assim, Lúcia o fez. Lúcia era casada com Durval, um vendedor de armazém muito trabalhador e carinhoso, mas que tinha um terrível problema. Era viciado em infidelidade. Desde a época em que Lúcia o conheceu, a fama de mulherengo de Durval corria pelo bairro. E apesar de todos os conselhos de sua mãe e de muitas amigas, Lúcia deixou o coração falar mais alto e acabou aceitando o pedido de namoro que, depois de mais de 4 anos de enrolação, transformou-se em casamento. Na época de namoro, Lúcia descobriu ao menos 4 casos de Durval com outras moças da região. Em todas as vezes que isso aconteceu, eles terminaram, e Lúcia prometeu nunca mais aceitá-lo de volta. Mas ela sempre cedia aos encantos do mulherengo, que sabia exatamente como usar a lábia para passar mel em sua boca. O mais estranho nisso tudo era que Durval, de fato, era completamente apaixonado por Lúcia desde a infância. Ele a idolatrava e a elogiava sempre quando estava longe, e realmente não conseguia pensar em sua vida sem ela. Contudo, mesmo assim, Durval tinha uma inquietação que ninguém conseguia explicar. E bastava uma oportunidade para que ele sucumbisse ao espírito da traição, como se de fato fosse um homem perturbado por alguma entidade que o transformasse em outro homem. Apesar de por vezes pensar nessa possibilidade de que alguma coisa possuía seu amado para ele cometer tantos adultérios, a mãe de Lúcia a alertava de que isso não passava de falta de vergonha na cara. Mas a moça simplesmente não escutava. Ela sempre dava um jeito de inventar por conta própria explicações plausíveis para alimentar a fantasia de que seu amado ainda tinha jeito. E assim eles se casaram. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos. Durval firmou-se em um trabalho como conferente em um armazém atacadista e logo recebeu a oportunidade de se tornar um dos vendedores. Aquela promoção que parecia ser uma bênção na vida do casal acabou sendo o motivo de toda a paranoia que dominaria os pensamentos de Lúcia dali em diante. Durval teria que cobrir uma área da zona rural onde donos de pequenos estabelecimentos que não tinham condições de ir à grande cidade eram atendidos pelos vendedores desse armazém. E isso significava dias e noites de viagens, sozinho em um carro e longe dos olhos da desconfiada esposa. Durval jurava para Lúcia que ele tinha mudado e que agora era um novo homem. Ele estava frequentando a igreja, tinha parado de beber e, de tempos em tempos, visitava um terapeuta para se certificar que estava com controle de suas vontades carnais e que não pensava em trair Lúcia. Lúcia acreditava mesmo que o marido tinha algum tipo de distúrbio que o fazia ser um mulherengo incontrolável. E era dela a ideia dele visitar esse terapeuta ao menos uma vez por mês, só para garantir que não havia necessidade dele ser medicado para fazer sua libido diminuir. Acontece que Durval achava isso uma grande besteira. Ele dizia que antes tinha uma cabeça irresponsável e era um homem sem juízo, mas que agora estava mudado. E o fato de não repetir seus erros já há muitos anos era uma prova disso. Só que Lúcia sabia que boa parte dessa aquietação do marido se devia à sua intensa vigilância, já que ela tratava as antigas infidelidades do esposo como uma espécie de doença. Ela agia da mesma forma como se fosse casada com um homem que precisava de tratamentos especiais. Era Lúcia quem o levava e quem o trazia de volta ao trabalho. Ela também sabia que no armazém onde Durval trabalhava só havia homens, e que ele não frequentava mais as noites de futebol com os amigos e nem ia mais ao bar. A rotina era sempre do trabalho para casa e da casa para a igreja. Estava tudo sob controle, e era só isso que ela precisava fazer para ter um homem fiel. Só que a proposta para o novo cargo era praticamente irrecusável. Lúcia estava desempregada e as contas não paravam de aumentar. O salário de Durval praticamente dobraria com a nova função, sem contar as comissões que eram bem satisfatórias, já que um vendedor de produtos em atacado costuma vender em grandes quantidades e as vendas são praticamente garantidas. Durval então bateu o pé e disse à esposa que era a hora dela lhe dar um voto de confiança. Ele dizia que todas as traições que cometera haviam ficado no passado
e que se ela não confiasse nele, era melhor se separarem do que viver assim. Lúcia chorou praticamente a noite inteira, só de pensar na ideia de não ter controle sobre onde o marido estaria e, pior ainda, com quem ele estaria. Ela se trancou no banheiro e ficou por horas debaixo do chuveiro, revivendo todas as traições que ele cometeu na época de namoro e imaginando diversas situações que acabariam fazendo os erros se repetirem. Depois de pensar muito em como faria para suportar a distância e a falta de controle sobre o marido, Lúcia teve uma ideia e saiu do banheiro. Ela concordou que o esposo aceitasse o trabalho, mas pediu um dia com o carro para que pudesse passear sozinha e refrescar sua mente para aceitar a situação. Sem entender nada, Durval apenas concordou. No dia seguinte, Lúcia levou o carro a uma oficina especializada que ofertava um serviço de segurança bem peculiar. Ela queria a instalação de uma câmera em tempo real, para assim poder ver o que acontecia no carro na hora que bem entendesse. Após a instalação concluída, Lúcia voltou para casa e não disse nada ao marido. Ele começaria a trabalhar viajando na semana seguinte, e ela assistiria tudo o que ele fizesse dentro do carro, direto de seu computador. Assim que o marido saiu de casa para iniciar sua jornada como vendedor viajante, Lúcia correu para o seu quarto e ligou o notebook para acessar o site da empresa de segurança, e assim acompanhar cada segundo do que seu marido fazia e para onde ele iria. As primeiras horas foram de puro tédio, e tudo que a esposa desconfiada assistiu foi o marido dirigir, parar para abastecer e fazer algumas ligações no celular. Essas ligações eram o que mais deixava Lúcia aflita, pois o sistema de filmagem exibia apenas imagens e não capturava qualquer som que ela pudesse ouvir. Mas foi quando Durval parou em um posto de gasolina e desceu do carro para ir até um orelhão que Lúcia ficou completamente possessa. Para quem ele estaria ligando? Ela pensou que ele certamente fazia a ligação de um telefone público para o número não ficar registrado em seu aparelho telefônico. Lúcia viu Durval seguir viagem e parar em diversos pontos comerciais para anotar os pedidos. O primeiro dia de trabalho do marido parecia estar sendo bem tranquilo, se não fosse a misteriosa ligação. E por causa desse detalhe, ela não conseguia fazer mais nada. Naquele dia, Lúcia não almoçou e sequer tomou um café. Ela estava obcecada em assistir o marido dirigindo e, quando percebeu, estava até gostando de toda aquela sensação de poder. Lúcia acompanhou toda a viagem e paradas do marido até que ele parou em um hotel de beira de estrada. Já ao entardecer, o carro ficou parado de frente para a entrada do hotelzinho que mais se parecia um motel barato. Por causa da posição da câmera, Lúcia só conseguia ver por onde o marido entrava apenas de forma parcial. Era possível enxergar que todas as portas dos quartinhos daquele hotel ficavam voltadas para a estrada, mas ela não conseguia ver a porta do quarto que o marido alugou para dormir. Lúcia ligou para ele imediatamente, mas o telefone de Durval estava fora de área ou desligado. Por que ele desligou esse telefone? Ela ficava cada vez mais ansiosa conforme escurecia, e a pouca luz do hotel não a permitia enxergar os detalhes do que acontecia ao redor. Mas Lúcia ficou ainda mais apreensiva quando percebeu que aquele hotel tinha um grande movimento de caminhoneiros e, em consequência disso, mulheres que ofereciam serviços amorosos na beira da estrada. Ela continuou ligando e escutando a caixa postal de Durval avisar que ele estava fora de área. No momento em que ela percebeu que na frente do carro do marido passava uma mulher com uma saia bem curta e que ela estava indo na mesma direção que o marido tinha seguido, Lúcia não pensou duas vezes e pegou suas chaves. Ela correu até a casa de sua irmã, que fica a 2 quarteirões. "Me empresta seu carro?" ela disse, já empurrando a porta. "Está acontecendo outra vez." Graças ao letreiro iluminado do hotel que ela pôde ver nas filmagens, Lúcia conseguiu encontrar o endereço e rota do lugar na internet, e assim partiu em disparada para pegar seu infiel esposo no flagra. Como ela não precisou fazer as paradas que Durval fez, ela chegou ao destino em pouco menos de 2 horas. Poderia ser tarde para pegar o traidor no flagra, mas se ele estivesse com outra mulher no quarto em qualquer momento, ela descobriria os indícios e o pegaria na mentira caso ele tentasse enganá-la. "Onde está meu marido?" Lúcia disse assim que chegou na guarita que servia de recepção daquele hotel de beira de estrada. O recepcionista olhou para ela confuso e então disse que não poderia dar nenhuma informação sobre os hóspedes, pois era uma questão de privacidade.
Lúcia implorou e até inventou mentiras, dizendo que Durval tinha esquecido o remédio em casa e, se não tomasse, poderia falecer dentro do quarto do hotel. Mesmo assim, o rapaz foi firme em sua decisão. Não posso, senhora, ainda mais que ele não está sozinho no quarto. As palavras do rapaz fizeram Lúcia se transformar em uma bomba relógio. Quando ela se virou para voltar ao seu carro, viu uma mulher saindo de um dos quartos e, pela saia curta que usava, percebeu que era a mesma mulher da vida que ela tinha visto pela câmera. A mulher parou para fumar em frente ao quarto e Lúcia não pensou duas vezes para correr até lá. O recepcionista do hotel ainda tentou segurá-la, mas uma mulher em fúria pode ser capaz de derrubar qualquer homem. Ela correu na direção da mulher que fumava e a agarrou pelos cabelos antes que ela pudesse se defender. "Sua rampeira! Quem pensa que é para ficar com um homem casado?" Enquanto elas se atracavam, as luzes do lado de fora dos quartos se acendiam e todos os hóspedes que dormiam saíam para assistir à briga. "Eu não sabia que ele era casado", repetia a mulher o tempo todo enquanto Lúcia a arranhava. Lúcia largou e olhou na direção da porta entreaberta. Ela usou o pouco fôlego que ainda tinha para ir até Durval e despejar sua ira contra ele. A esposa enfurecida empurrou a porta e acendeu a luz interior. A cama estava completamente bagunçada e o cheiro de cigarro e bebida dominava o ambiente. A porta do banheiro do quarto estava apenas escorada e o traidor estava lá dentro, cantarolando sem saber que ela tinha descoberto tudo. Lúcia abriu a porta do banheiro bem devagar e, quando o homem se virou, a fúria de seu rosto deu lugar a um espanto e completa confusão. "Quem é você?" os dois disseram ao mesmo tempo. O homem que Lúcia estava vendo não tinha nada a ver com Durval. Ela tinha invadido o quarto errado. Ao sair do quarto com a cara já ardendo de vergonha, Lúcia se viu cercada pelos olhares curiosos dos hóspedes e pelos olhos cheios de lágrimas da mulher que ela tinha atacado. Em meio à multidão, viu Durval surgir, completamente incrédulo com a cena que tinha presenciado. "O que você fez, Lúcia?" Ela olhou para o recepcionista. "Quando eu te falei o nome dele, você me disse que ele estava acompanhado." "E eu estou", Durval se antecipou. Foi aí que Lúcia viu o patrão de Durval surgir no meio do povo. E ela entendeu que ele estava dividindo um quarto de 2 camas com seu marido, como os vendedores da mesma empresa costumam fazer para economizar nas diárias. Durval a levou de volta para casa assim que eles passaram na delegacia, pois a moça atacada fez questão de registrar um boletim de ocorrência pela agressão. Em casa, Durval descobriu a insanidade que a esposa tinha feito e ficou sem reação ao ver as imagens do seu carro no computador. Só depois que o sangue esfriou, que Lúcia se deu conta do ponto que tinha chegado. Ela se olhou no espelho do banheiro, enquanto colocava os curativos nos ferimentos feitos pela mulher que tinha atacado, e um filme passou em sua cabeça. Do dia em que ela descobriu a primeira traição de Durval e o perdoou, até o dia em que percebeu que nunca mais poderia confiar nele. Foi então que ela se deu conta de que o encanto havia se quebrado há muito tempo, e da forma como a relação deles foi construída, seria impossível que qualquer um dos dois encontrasse a verdadeira felicidade. Eles se sentaram e conversaram seriamente sobre o assunto, e juntos chegaram à conclusão de que o melhor seria cada um seguir sua vida. Pois ele se sentia preso e sempre culpado por tudo o que já tinha feito, ao passo que ela sempre estaria com medo de ser traída outra vez, nunca encontrando paz. No ano seguinte, Lúcia conheceu outra pessoa a quem se entregou de corpo e alma, e Durval também encontrou seu caminho. Essa história nos mostra que o amor verdadeiro só se torna sólido se a base que a sustenta for feita de confiança. Enquanto Lúcia e Durval insistissem em viver sob a sombra da dúvida, eles nunca encontrariam a luz da verdadeira felicidade. E você, caro amigo, qual a sua opinião a respeito disso? Quem você acha que era o mais culpado nessa história? A esposa obcecada por controle ou o marido infiel que nunca passou segurança a ela? Não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!